Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta à Escola Online. Aqui é o professor Thales e agora vamos falar sobre literatura brasileira e outras manifestações culturais. Estaremos mais focados novamente em Machado de Assis, né? E a gente vai estar falando aqui sobre um pouco sobre o texto dele, A Agulha e a Linha. Beleza? E antes da gente começar, gente, essa aula está muito legal. Não se esqueça de passar nas nossas redes, dar uma seguida na gente por lá, que tem muita novidade saindo, inclusive a nossa plataforma em breve estará no ar também. E aqui no YouTube, galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificação também, para ficar sabendo sempre que os vídeos novos saírem por aqui, beleza? E agora, bora para a aula! Bom, galera, basicamente, né, primeiro a gente tem esse resuminho aqui do que é sinopse, o que é resumo, né, e vem dizendo também um pouco sobre paráfrase e spoiler. Na verdade, no material não tem sobre paráfrase e spoiler, eu acrescentei aqui para nós. Então, basicamente, né, ele vem caracterizando o que é essa tal dessa sinopse. A sinopse vai começar como um título, nome do autor, né, e vai estar falando um pouco, né, sobre como que a sinopse se comporta em relação à resenha e resumo. Bom, em relação à resenha, né, ela vai se diferir bastante, por quê? Porque a resenha ela tem uma interpretação, tem uma opinião da pessoa que está escrevendo sobre aquele produto cultural. A sinopse não vai fazer isso. Tá? Além disso, né, a sinopse ela vai estar mais focada nos aspectos essenciais, né, do enredo. Não vai estar falando nada, né, sobre as referências técnicas e tudo mais. Bom, além desse fator, né, a sinopse ela vai estar mais ligada, né, como uma espécie de resumo mesmo. Mas qual que vai ser a grande diferença entre as duas? Né? A sinopse ela poderia ser talvez uma versão mais curta desse texto original, né? Só que o resumo geralmente é uma pessoa, sei lá, eu que vou fazer um resumo sobre um autor, por exemplo, sei lá, o professor Gabriel fez um livro lá de filosofia, né? Eu vou ler o livro dele, eu vou resumir aquele livro. Já a sinopse, né, no sentido que está sendo trabalhado aqui nessa introdução, né, o próprio professor Gabriel faria, né, um pequeno texto resumindo, né, o que fala no livro dele, né, e isso seria tipo uma espécie, né, de chamariz ali para as pessoas se interessarem, né, ali pela obra, né, de filosofia que ele estaria trabalhando, para as pessoas, né, adquirirem o seu livro, para se interessarem sobre o assunto, e irem, né, se aprofundando na obra em questão. Beleza? Já o que vai ser essa tal dessa paráfrase do spoiler? A paráfrase é quando você pega uma expressão e você usa suas próprias palavras para expor essas ideias desse outro autor. Você vai reconhecer a fonte de todo modo, mas você não vai citar o autor, né, diretamente. Então, sei lá, você tem uma frase que é aquela frase do Descartes, né, que todo mundo conhece, penso, logo existo. Né? Então você não vai citar diretamente no seu texto, entre aspas, penso, logo existo, e depois colocar, né, que foi o Descartes que falou. Não, você vai falar sobre as ideias por trás dessa fala, né, e aquilo tudo com as suas palavras, adaptado para o seu contexto, né, mas você não vai deixar de dizer que aquilo é baseado no Descartes, beleza? Então, você reconhece a fonte, mas você coloca as suas palavras ali. Já o spoiler, né, o que é o spoiler? É quando você revela certos fatos importantes, certas cenas marcantes de produtos culturais, como, por exemplo, a galera adora fazer isso, né, de seriado, de filme, de livro, e muitas vezes isso meio que pode estragar a surpresa, né, pode deixar realmente a experiência de visualização ali daquele produto cultural um pouco pior. Bom, aí a gente vai ter o texto base aqui para as atividades. Basicamente, a gente vai ter, né, o diálogo entre a agulha e o novelho de linha, né, em que a agulha começa a implicar com o novelho, falando que por que você está se achando todo pomposo aí se eu sou a pessoa mais, se eu sou, né, a pessoa, o objeto mais importante do ato aí, né, de você costurar alguma coisa. E a linha fala que ela que é a mais importante, né, e as duas vão ter aí um debate, né, entre a linha
entre a agulha, né, sobre essas coisas. A agulha dizendo que ela é mais importante porque ela abre os espaços e a linha vai fazer só o que ela mandar porque ela está lá na frente. E já a linha vai falar que ela é mais importante porque a agulha nada mais é do que um funcionário que vai abrir ali tudo para ela, mas é a linha que vai deixar tudo junto, a linha que vai fazer com que o tecido vire tecido de fato. Né? Então eles vão, né, dialogar ali. Depois você vai ter, né, ali um momento em que, né, a costureira pega ali, começa realmente a costurar e há um certo silêncio, né, e ao final aqui a gente vai ter, né, o trecho em que depois que tem esse silêncio todo, depois que o vestido está pronto, né, a linha pergunta, né, e agora, né, quem que vai no corpo da baronesa ao baile, né, fazendo, né, parte do vestido, da elegância e tudo mais, quem que vai dançar com as pessoas importantes e quem que vai voltar para a caixinha de costura, né? Então a linha vai lá e dá essa patada, né, na agulha. E depois o alfinete vem e fala, né? Aí, ó, é pra você parar de ser boba, né? Enquanto, né, você fica aí abrindo caminho para ela, né? Ela que vai aproveitar a vida, né? E você fica aí na caixinha de costura esquecida. Então você tem que fazer como eu, né? O pessoal me finca em um lugar, me espeta num lugar e lá eu fico, né? Então eu não abro caminho para ninguém, fico lá no meu lugar parado aproveitando aquele momento. Né? Aí, logo depois disso, você vai ter ali, né, o professor, né, e ele até brinca, professor de melancolia, né, que é o professor de coisas mais tristes, talvez, etc. E diz assim, eu também tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Né? Ou seja, ele também tem sido servido, né, tem sido esse servo de pessoas que muitas vezes não reconhecem esse trabalho que é feito pela agulha. Beleza? Então, galera, vamos lá. Atividade 1, né, que a gente tem um apólogo, né, ele pergunta se é um resumo, uma sinopse ou uma resenha. Né? Então, o texto em questão, aqui a gente poderia dizer que é uma sinopse. De acordo com a definição que a gente tem trabalhado aqui dentro do PET, a sinopse ela vai ser escrita pelo próprio autor e ela vai ter o intuito de propagandear a obra completa. Então, a gente vê que Machado de Assis faz um resumo de sua própria obra como forma de chamar a atenção dos leitores e divulgar sua própria literatura. Instiga a curiosidade dessas pessoas, busca entreter essas pessoas com esse primeiro contato com seus escritos. A atividade 2, a gente vai ter, né, várias questõezinhas importantes. A primeira, qual é o título do texto e por que ele recebeu esse título? Pede para a gente explicar. Então, galera, esse texto, na verdade, é atribuído a ele 2 títulos diferentes. Um é o título Um Apólogo, né? E por que chamou um apólogo? Porque o apólogo é uma narrativa curta que termina com uma lição de moral e a figuração, ou seja, os personagens que tem ali são seres inanimados. Né? Em outros lugares, em outras obras, esse texto vai aparecer como, entre aspas, a agulha e a linha, beleza? Que é o título muito característico do gênero textual apólogo. Por quê? Porque evidencia os personagens principais que estarão, né, logo ali, e isso tudo aparece no seu introito, ou seja, na sua introdução. Número 2. O que a agulha fala para o novelo de linha, né, no texto em destaque inicialmente? Ela faz uma provocação, né? Por que você está aí com esse ar toda cheia, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo, né? Então, a agulha chega, né, ali espetando a linha, né, e fazendo uma provocação em relação a ela, e essa provocação que vai gerar o conflito do texto inteiro. 3. Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? A discussão, né, em torno da questão de quem é mais importante para a costura do vestido, né, a agulha ou a linha. 4. No texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo? Né? Então, o papel da agulha é de abrir caminhos e puxar literalmente com ela a linha, né, e desse modo a costura pode ser realizada. E qual que é o papel da linha, que é a questão 5? A linha prende, liga e ajunta o tecido para que se torne uma peça de fato. E o que a gente vai ver que o problema é que, né, nenhuma das duas percebe que sem as duas não é possível fazer o vestido. Então não tem uma mais importante do que a outra, cada um tem o seu papel específico, assim como na nossa sociedade também. Número 6. O que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? A agulha ela fez uma provocação em relação à linha e a linha ficou calada. E logo em seguida a agulha também fica calada.
né? A número 7. O que o novelo falou para a agulha no final da história, né? Então a gente tem essa fala aqui, ó. Ora, agora diga-me, né, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido de elegância. Então é quando ela faz aquela provocação, falando assim, e aí, depois disso tudo, né, quem aí que vai, né, realmente aproveitar da vida agora? Né? Aí a gente tem a número 8. Qual a grande temática abordada nessa história, né, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro que foi além de seu tempo? Então, a grande temática que a gente tem aqui, né, a moral apresentada faz a gente refletir, né, sobre como muitas vezes a gente abre caminho para pessoas que não merecem esse esforço nosso. E até mesmo a gente chega ao ponto de fazer todo o trabalho duro e essas pessoas muitas vezes colhem os frutos desse nosso trabalho. Né? Então, isso, né, vai estar muito evidente pela moral que o texto apresenta. 9. Né, fala para a gente buscar o significado da palavra coser, né, que aparece aqui. Então, coser pode significar duas coisas, principalmente. Perfurar alguma coisa ou juntar os pontos feitos com a agulha a qualquer tipo de linha, ou seja, costurar. Então, por isso que quando eles discutem sobre o verbo coser, as duas estão, na verdade, corretas, porque o verbo pode significar as duas coisas. Já número 10, né, pede para a gente falar o que achou da história, né, gente? Então, olha só, ele pede para a gente explorar um tema, né, importante a partir dali, dar um exemplo, né, do nosso dia a dia. O que eu vou pedir para vocês é que a número 10 você deixe nos comentários aqui do vídeo a sua história, para a gente poder compartilhar, né, exatamente as nossas experiências aqui dentro do nosso canal. Beleza? Então, galera, se você gostou da aula, deixa aquela curtida aqui. Não esqueça de deixar a sua historinha aí no comentário também para a gente falar um pouquinho, né, e conversar um pouquinho sobre esses problemas, né, que a gente pode observar muito bem aí pelas narrativas pessoais de cada um. Tá bom? Então, galera, espero que você tenha uma ótima semana de estudos e a gente se vê no próximo vídeo.